Faz todo sentido. Ô, bem, como eu falei no comecinho aqui para o André, a gente acompanhou teu canal, o André muito mais do que eu, desde o comecinho. E uma das coisas que mais chama atenção até hoje no conteúdo que você cria é a forma simples com que você traz informações realmente tão densas, né? Você consegue simplificar para as pessoas. Mas como foi no começo? Como é que virou essa chave para você? O que levou você a mudar o teu ramo profissional e a pensar em finanças? Na verdade, sim, eu sempre falo que na vida nós temos. A gente usa a palavra chamada, mas chamada às vezes assusta essa palavra, entendeu? Mas é legado. Às vezes você vai descobrir ao longo da sua vida um legado. E na verdade eu não vim da área financeira. Eu mudei para o Brasil para trabalhar em uma multinacional, que não tem nada a ver com finanças, que é de nutrição, controle de peso, esse ponto. E os primeiros 2 anos, só para você ver a história, eu conheci a empresa em Israel, naquela época ela era em 50 países. A proposta era trabalhar no Brasil. Eu respondi o anúncio e a pessoa me explicou sobre o negócio e falou sobre trabalhar no Brasil. Eu falei, mas peraí, como vou trabalhar no Brasil se eu não falo português? Ele falou, bem, você fala inglês? Eu falei, eu falo, então fique tranquilo, porque aqui todo mundo fala inglês. Então, pois é, e eu acreditei. 2 semanas depois, eu vim para o Brasil, sem falar português, sem conhecer ninguém, sem dinheiro, sem família, para desenvolver negócio de vendas e comunicação. Inglês. Pensando que ia falar inglês, mas tá. Então, vocês entendem que o começo aqui no Brasil foi uma pequena tragédia. Eu fui à falência 2 vezes no Brasil, nos primeiros 2 anos aqui. E quando eu falo a palavra falência para um estrangeiro, é totalmente diferente, porque um nativo é uma pessoa brasileira. Porque se você é um estrangeiro, quer dizer que às vezes você não vai ter nem o que comer, nem onde dormir. Eu fui à falência 2 vezes. E eu ocupava todo mundo. Eu ocupava que eu não ganhava o suficiente, que o imposto era muito alto, que São Paulo era muito caro onde eu morava. Mas, na verdade, eu tinha péssima mentalidade financeira e pior, eu não sabia as regras do jogo no Brasil. E isso é uma coisa muito forte, por quê? Porque no Brasil, em cada país, tem regras do jogo do dinheiro. Tem regras que são universais, mas tem regras que são específicas para cada país. E Brasil é o país mais difícil do mundo para se dar bem financeiramente. O mais difícil, disparado. Por quê? Porque nós combinamos aqui 3 fatores extremamente complicados. Nós estamos combinando o fator de falta de educação financeira, as pessoas não têm educação financeira. No mesmo tempo, outro fator é um país consumista, como hoje todos os países de primeiro ou segundo mundo. E a terceira coisa, nós estamos praticando no Brasil os juros mais altos do mundo. Então, por um lado, você não tem educação, por outro lado, vai convencer você a consumir, e por outro lado, quando você vai errar na dose do consumo, você vai pagar os juros mais altos do mundo. Qual a chance que isso dá certo? Nenhum. Nossa, quase mínima. Então, temos regras do jogo de dinheiro que pouquíssimas pessoas sabem, e a maior parte das pessoas, infelizmente, eles jogam esse jogo do dinheiro, se ferrar, infelizmente, a vida toda, e ninguém vai corrigir eles, ninguém vai falar para eles que está errado, a forma que você vive está errado. Por quê? Porque quando ele vai reclamar dos resultados, a pessoa vai falar para eles, para de reclamar porque está difícil para todo mundo. Então, ele nunca vai entender que o problema são realmente eles. Então, depois dos primeiros 2 anos, eu fiz vários e vários erros que a maior parte dos brasileiros faz, só que, como eu vim de fora, eu percebi rápido que isso não é correto, isso não é a forma, não é assim que é a vida. E eu corrigi rapidinho. Então, depois dos primeiros 2 anos que eu fui à falência 2 vezes, 8 anos depois, eu já construí minha liberdade financeira aqui no Brasil. Então, o processo levou exatamente 10 anos. E eu fiquei muito bom com finanças. Muito bom com finanças comportamentais, saber exatamente quais os erros que as pessoas fazem, o que tem que corrigir para mudar a educação financeira deles. Então, depois dos 10 anos, e aí comecei, na verdade, foi de uma maneira extremamente amadora, amigos aqui na empresa, tudo isso. E o negócio cresceu e ficou, depois, alguns anos depois eu escrevi um livro, que se tornou best-seller, hoje ele está na 20ª edição dele. Depois do livro, obviamente, pegou proporção cada vez maior, e hoje é uma empresa extremamente grande, temos mais milhares de alunos no Brasil todo e no mundo todo, e eu acredito que faz a diferença na vida realmente das pessoas. Com certeza. E a gente está vivendo um momento que as pessoas estão buscando, né? Bem, isso que é legal. Não é mais uma coisa pacífica, é ativo da parte de todos, assim, buscar essa mudança, entender o porquê que alguns conseguem e outros não. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença ao longo
de mais alguns anos, a gente sabe que pela nossa cultura do Brasil a gente passa por isso, né? Tudo leva um pouco mais de tempo para acontecer, a burocracia também atrasa tudo isso, né? Sim. Mas, bem, você comenta muito também sobre uma base, né? Sobre os 5, não, 6 pilares da liberdade financeira. Quais Sim. são esses 6 pilares, bem? Perfeito. Você pegou um ponto que eu já ia falar quando você começou a conversar, que as pessoas estão buscando